que nos dá o conhecimento, o entendimento. Solo tú é que nos ajuda, Senhor, a salir adelante em tu obra. Todo lo que hacemos não é porque nós sabemos ou porque entendemos, senão é porque tu, Senhor, oh Deus, has derramado graça. Tu has derramado tu amor sobre nós, amado Deus, e nos ha ajudado a entender e a caminhar e a seguir adelante. Dá-nos sempre a sabedoria, que tu Espírito Santo nos ajude a entender tudo o que estamos vendo, estudando, repassando, recordando, amado Deus, é a tua palavra. Sabemos das debilidades que temos, das ocupações, das preocupações diárias que temos, do trabalho, o estudo, a família, situações personais que enfrentamos, pero que nada de isso nos quite, amado Deus, o entendimento de tu palavra, porque é tu palavra que nos vai fazer com que avancemos em tua obra. Amado Deus, que o que estamos fazendo aqui pueda muito pronto, Senhor, oh Deus, venir os frutos, amado Deus, desse momento. Estamos sembrando, o Senhor está sembrando em nosso coração, e que os frutos muito pronto puedan, Senhor, echar-se de ver. Que a comunidade seja bendecida, que a igreja, que as vidas sejam bendecidas por lo que o Senhor está fazendo aqui. Dá-nos entendimento, repreenda por o poder de tu nome toda obra maligna, todo desânimo, toda pereza, todo sentimento de pensar que nada estamos fazendo, todo isso seja quitado e viene a llenura de tu Espírito Santo sobre nós outros. Dá-nos a graça e a força para seguir adelante em nome de Jesus. Graças, amado Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos, os que têm tarefa para entregar. Onde paramos? Capítulo 21, verdade? Estamos terminando esse capítulo. Capítulo 21. Hermanos, quedou alguma dúvida aí de tudo que hemos falado hasta hoje? Um tema que nos tomou bastante tempo foi a questão do matrimônio, verdade? Que bueno. Se quedou algo por aí na live, podemos conversar, tá bem? Sem problemas. Escuchaba al Señor hablando acerca del matrimonio. Ahora que habló, yo decía que falta aún más preparación, porque es más fácil explicar que la mujer se sujete al esposo a explicar todo lo que conlleva lo que es Cristo con la iglesia, para poder aplicarlo también, para que el varón lo aplique a su matrimonio con la esposa, porque es difícil, o sea, es más difícil explicar eso, lo que usted explicó, ¿verdad? Cómo es Cristo y cómo lo relaciona con Es que la enseñanza bíblica não funciona assim com versículos aislados, entende? Com frases de impacto, essas coisas todas, não funcionam. Podemos impactar a alma da gente, mas o espírito nunca. Tem a ver sempre em profundidade, tem que haver, sabe, investigação, estudo, porque senão nada estamos fazendo, verdade? Podemos vir aqui e liberar um pouco de palavras bonitas e vamos, verdade? Mas não produz nada na gente, né? Se você não profundiza um pouquinho a substância, o contexto, né? Um texto fora de contexto vira pretexto, verdade? E aí é um problema, né? Muito pretexto. Exatamente, muito pretexto anda por aí. Então, vamos então, irmãos, ao capítulo 21. Hemos visto a entrada triunfal, a purificação do templo. Hemos visto a maldição de la higuera, a autoridade de Jesus. E o que nos queda desse capítulo é a parábola de los dos hijos e los labradores malvados. Esto é. Então, o 28 disse: Pero, ¿qué os parece? Um homem tinha 2 hijos, e acercando-se ao primeiro, lhe dijo: Hijo, ve hoje a trabalhar em mi vinha. Respondendo ele, dijo: Não quero. Pero depois arrependido foi. E acercando-se ao outro, lhe dijo de la mesma maneira. E respondendo ele, dijo:
Sí, Senhor, voy, e não foi. Qual de los dos hizo a vontade de su padre? Dijeron eles, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros ao reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Hermanos, ¿qué nos queda para explicar depois disso aqui? Hein? Que lhe parece? Que nos queda assim de explicar desse texto aqui? Que nós outros já não hayamos entendido. Verdade? Diz que o Senhor chama um homem para trabalhar, um de los hijos. El hijo disse que não, pero ao final, sim, vai. E o outro disse que sim, pero ao final não vai. A mesma explicação do texto está traindo Jesus, verdade? E está falando claramente àqueles homens, né? A los fariseus, a los escribas, a los sacerdotes, ou seja, ao povo de Israel, que foram chamados, verdade? E nunca atenderam o chamado do Senhor, nunca aceitaram, nunca se converteram, nunca se humilharam para reconhecer o senhorio de Cristo, simplesmente nunca obedeceram e até hoje estão em desobediência, verdade? Pero disse o primeiro, disse, não quero, pero depois arrependido foi. De quem está falando o Senhor aqui? Está falando de los gentiles, está falando de los paganos, né? De nós outros, que em um momento dissemos, não, essa coisa de Jesus não quero saber, né? Que los panderetas, que los aleluia, derrame mis fiestas em mi loqueira, verdade? Somos nós outros, são os gentiles, que foram invitados e rechaçaram, verdade? Pero ao final se arrependeram, né? E aí estão. Primeiramente foram os que foram chamados por o Senhor, por último foram os primeiros que aceitaram. E disse que se acercou ao outro e lhe disse de la mesma maneira e disse, sim, Senhor, foi, e não foi. Amém? Aqui já é o povo de Israel. É o povo de Israel que em primeiro momento aceitou, que era o povo de Deus, foram sacados de Egipto, viveram todo tipo de situações, pero nunca se entregaram definitivamente ao Senhor, nunca aceitaram, lo rechazaram, como hasta hoje lo hacen. E esse simbolismo são esses dois hijos, né? Los gentiles e Israel como povo de Deus, verdade? E que tremendo, que forte habla Jesus a esses homens que disse, qual de los dos hizo a vontade de su padre? Dijeron eles, é o primeiro. Jesus lhe dijo, de cierto os digo, que los publicanos e las rameras, ou seja, los inconversos, a gente perdida, verdade? De verdade se converteram e aceitaram, pero vino a vosotros, disse o Senhor. Que forte é isso, hein? Assim é. Juan vino a vosotros, e não lhe creíste, pelos publicanos e las rameras, aquele povo que os judios, mas bem menospreciavam, mas bem diziam que a gente de segunda ou terceira classe, verdade? Gente que não servia para nada, que eram pecadores, que eram borrachos, que eram leprosos, gente de la escória de la sociedade. Estes foram os que aceitaram a invitação. Estes foram que se converteram, e ao povo de Deus que tuvo não apenas João o Bautista, tuvo Jesus em meio deles, disseram que sim, pero nunca se converteram. Desse está falando aqui, irmãos, fica muito claro, porque já o mesmo Jesus nos dá a explicação aqui, verdade? É o mesmo Senhor nos dá a explicação desta gente, publicanos e rameras. Olha, que coisa é isso, o Senhor aqui. Lo que sigue, hermanos, é o versículo 33, de los labradores malvados. Todo esse texto aqui, hermanos, está falando Jesus. Uma grande repreensão está sendo o Senhor com seu mesmo povo, por la dureza de coração deles, verdade? Por la rebelião que havia em eles. Disse, oí outra palavra, parábola. Houve um homem, padre de família, o qual plantou uma vinha, la cercou
de Vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos trabajadores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, y hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas os lavradores, quando vieram ao hijo, dijeron entre si: este es el heredero, vení, matémosle, e apoderémonos de su heredad. E tomándole, le echaram fuera de la viña e le mataram. De quem está falando aqui, irmãos? Hablando de Jesus, verdade? Aqui la viña não se refere a la obra do Senhor, como está falando no outro passagem, verdade? De trabalhadores de la viña. Aqui la viña é o mesmo povo de Israel, ok? Aqui é o povo de Israel. Disse: houve um homem, padre de família, está falando de Deus Todo-Poderoso, que sembrou na vinha, sembrou na nação, né? Um povo, verdade? E esperava fruto. Diz que hizo um valhado, cavou em um lagar, ou seja, preparou todo para que essa vinha dera frutos, né? Desde o lagar se antecipou a preparar um lagar onde seriam preparadas as uvas, ou o que seja, verdade, para sacar-lhe jugo e fruto. Deixou todo preparado e arrendou para uns lavradores e se foi lejos. Estamos falando da nação de Israel, do povo de Israel, está falando aqui. Disse que ao final enviou seu filho, enviou Jesus, amém? Enviou seu filho, creyendo que iam ter respeito ao livro, Pedro. Mas bem, diz que os lavradores, quando vieram, disseram entre si: este es el heredero, vení, matemos e apoderémonos de su heredad. E tomando-lhe, echaram fuera. ¿Dónde foi que crucificaram Jesus, hermanos? Lo sacaram afuera de la ciudad. Amém? Desse está falando o Senhor aqui, amém? Quando venga, pues, el Senhor de la viña, que hará a aqueles lavradores? Le dijeron: a los malos destruirá sem misericórdia, e arrendará su vinha a outros lavradores, que lhe paguem o fruto a su tiempo. Jesus les dijo: nunca leíste nas Escrituras? La piedra que desecharam os edificadores ha venido a ser cabeça del ángulo. El Senhor ha hecho esto, e é coisa maravilhosa a nossos olhos. Vamos ver isso aqui, irmãos. Disse: quando venga, pues, el Senhor de la viña, que hará aqueles lavradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericórdia, e arrendará su vinha a outros lavradores, que lhe paguem o fruto a su tiempo. Aqui há uma palavra profética dentro de dois tempos. Dentro de dois tempos. Há uma palavra profética para o futuro, ok? Para o futuro, para o final dos tempos. Pero havia uma palavra profética para aquele mesmo tempo, né? Disse que haria ele com a vinha, verdade? E arrendar a outros lavradores. Quem são os que começaram a igreja primitiva? Os discípulos de Jesus, verdade que sim? Eles foram, verdade? Esses são os lavradores que de verdade lhe mostraram frutos, ok? Lhe mostraram frutos ao Senhor. Os outros são os frutos da igreja primitiva, verdade? Da obediência e do trabalho que aqueles homens fizeram. Então essa palavra aponta para o tempo depois do Pentecostes, quando já Cristo subiu ao céu e enviaram o Espírito Santo. Vieram o Pentecostes, o nascimento da igreja. Esses seriam os primeiros lavradores que de verdade iam a mostrar e dar frutos, ok? Pero também aponta para o futuro, verdade? E na consumação dos tempos, já quando o Senhor venga por seu povo, verdade? Diz o versículo 42: Jesus les dijo:
¿Nunca leístes en las Escrituras la pedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Ok? Aquí está. Amém? El reino será quitado de vosotros. Não deram frutos. Tinham todo aí, verdade? Palavra, poder, promessa de Deus, maravilhas tremendas Deus disse em meio desse povo, e nunca entenderam. Disse: e o que cair sobre esta pedra será quebrantado, e sobre quem ela cair lhe desmenuzará. E oyendo suas parábolas, os principais sacerdotes e os escribas entenderam que falava de eles. Uau! Les caiu fuerte, duro, verdade? Pero ao buscar como echarle mano, olha que rebelião, temiam ao pueblo, porque este le tenía por profeta. Que coração mais duro tinha essa gente, misericórdia, hein? Bem, hermanos, aqui quando habla, bem, la pedra que desecharam los edificadores ha venido a ser cabeça del ángulo. El Senhor ha hecho esto, es coisa maravilhosa. Essa pedra, cabeça de ângulo, les vou fazer um pequeno dibujo aqui para que os irmãos entendam que pedra era esta. Há duas formas de demonstrar essa pedra. Bem, em nas portas das grandes cidades, em nos muros, verdade? Onde havia esse formato aqui, verdade? Como se mantinha essa curva aqui? Estamos falando de uma arquitetônica primitiva, verdade? Essa era a pedra de ângulo. Essa pedra que tinha esse formato aqui, ó, é que dava sustentabilidade à modelagem. Essa pedra aqui. Quitando essa pedra, tudo se veria lá. E essa é chamada pedra de ângulo. Jesus é essa pedra de ângulo. Verdade? Sem ele, o templo e todo o demais se vem abaixo. Nada se sustenta, verdade? Sem esta pedra que dá toda a sustentação a uma construção. Essa pedra. Pedra de ângulo, verdade? E o Senhor está dizendo, falando de um linguagem que eles entendiam muito bem, né? Entendiam perfeitamente de que o Senhor estava falando, verdade? Diz que a pedra de ângulo que foi rechaçada, verdade? Vino a ser cabeça de ângulo, essa pedra principal, ok? Era como algo que se usaba en ese tiempo. Él lo comparó con una figura que se hacía en ese tiempo. Sim, sim. Ele está falando de tema de construção. Acorda que Jesus, qual era a profissão de Jesus? Em que trabalhava Jesus? Carpinteiro, verdade? E quando falamos de carpinteiro, nós outros creemos que é um que hacía muebles. Pero não, Jesus construía casas. Ele e seu papá não trabalhavam com muebles, trabalhavam com construção. Amém? O carpinteiro naquele então não trabalhava apenas com muebles. Era apenas uma só palavra, carpinteiro, carpinteria. Então, se alguns trabalhavam com muebles, outros trabalhavam com casa. O caso de Jesus era casa. Trabalhavam com construção. ¿Cómo sabían que Jesús construía casas? Mano, os livros de histórias hablam disso, verdade? E a palavra, creio que grega, alguma coisa assim, tem a ver com isso. Eu vou trazer aqui para depois, está bem? Mas isso era, Jesus trabalhava com construção. Seguramente em algum momento hacía algum mueble aqui, outro allá, mas o trabalho dele mesmo era esse, com seu pai. Arquiteto e construtor, verdade? E vamos entender também uma coisa, não é difícil entender, por quê? Porque quando observamos o ministério de Jesus, verdade? Quantas vezes a Bíblia nos fala que nós outros somos templo do Espírito Santo?
somos casas sendo edificadas, templos sendo edificados. Tudo tem a ver com construção, construir algo, né? É difícil entender que o ministério de Jesus fora a ser cilhas e mesas. Não é nada profético para nós outros entender isso. Quando pensamos que construir casas, aí é mais fácil entender, verdade? Porque construir, edificar, edificações, verdade? Esse é mais profético e mais espiritual para nós outros entender. Ok, irmãos, entenderam aqui? Sim ou não? Sim. Podemos passar ao capítulo 22? Sim? Sim. Muito bem. Essa parábola nós já havíamos visto alguma coisa dela, né? Disse, vamos ver, não vamos ler tudo isso que é bastante largo. Disse, respondendo Jesus, les volvió a hablar em parábolas. Veja como Jesus los está enredando, verdade? Hablando por parábolas para que a gente não tuviera a revelação plena do que ele está dizendo. Pero la que acabamos de ler aqui era tão clara que eles entenderam que era para eles. Eso me llamó la atención, que aunque se la digo un poco, aí eles vieram entenderam que era para eles. Foi muito forte, muito claro, verdade? Respondendo Jesus, les volvió a hablar em parábolas, dizendo: El reino de los cielos é semejante a um rei que hizo fiesta de bodas a su hijo. Veja, tudo isso aqui é profético, verdade? Um rei que hizo bodas, fiesta de bodas a su hijo. Estamos falando de Deus, estamos falando de Jesus, estamos falando das bodas do Cordeiro. É uma parábola, mas dá para entender claramente isso, verdade? E enviou a seus servos a chamar os convidados a las bodas, mas estes não quiseram venir. Volvió a enviar outros servos, dizendo: Decid a los convidados, e aqui he preparado mi comida, mis touros e animales engordados han sido muertos, e todo está disposto, veni a las bodas. Mas eles, sem hacer caso, se foram, um a sua labrança e outro a seus negócios. E outros, tomando a los siervos, los afrentaram e los mataram. Você aqui é tremendo, que forte isso aqui, irmãos. Imagine-se que você recebe uma invitação para uma festa familiar, uma festa de suma importância, principalmente para o povo judeu, que era uma boda, era algo para eles muito apreciado, eram festas de 7 dias direto. Uma boda para nós outros, casou hoje, amanhã a gente já está viajando, cada quem em sua casa, verdade? Os judeus não, são 7 dias de festa. O que lhe parece? Então é muito importante essa celebração para eles. E os invitados, ademais de negar-se estar presente, mas bem mataram aqueles que lhe invitavam. O que lhe parece? Que é forte, verdade? Jesus está sendo bastante contundente aqui, hein? Disse: Mas eles, sem hacer caso, se foram, um a sua labrança e outro a seu negócio. E outros, tomando a los siervos, los afrentaram e los mataram. E ao oí-lo o rei se enojou, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e queimou suas cidades. Sua cidade, disse. Então dijo a seus siervos: Las bodas a la verdade estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. E depois, a las salidas de los caminos, e chamar las bodas a quanto hajeis. E saliendo los siervos por los caminos, juntaram a todos os que lhe hallaram, juntamente malos e buenos. E las bodas foram llenas de convidados. E entrou o rei para ver os convidados, e viu ali a um homem que não estava vestido de boda. Vamos hasta aqui, depois seguimos. Então, se os primeiros invitados rechazaram a invitação, ok? Hermanos, quando você prepara uma fiesta, vamos ver aí, vamos já profetizar algo aí. Neemias e Mari decidem casar, verdade? Em dezembro, agora, quem sabe, né? Estou chegando de Brasil e me invitam, pastor Pedro, venga, por o que? Vamos lá, está bem. Quais são os primeiros que vocês vão invitar? Quais são?
Los más cercanos. Aquí los primeros invitados eram os más cercanos. Era gente do pueblo. Quem são esses primeiros invitados? São os líderes religiosos, os judíos, os fariseus, os hipócritas do templo. A invitação vino primeiramente a eles. Estes foram os primeiros invitados, verdade? Jamás um judío vai dizer, não, é que nunca nos invitaram, é que nunca nos falaram da palavra, é que nunca nos revelaram nada. Não, todo foi para eles desde o princípio, verdade? A lo suyo vino, diz o Senhor, desde o princípio. Mas bem, esse povo foi formado de la nada para isto aqui, para viver essa realidade, para trazer ao mundo o conhecimento de um Messias que viria, né? E o Messias se iba a dar a conhecer através de um povo chamado Israel. Era este povo que tinha que falar a gente que o Messias ia vir, que ia resgatar os perdidos, que ia perdonar pecados, que ia dar salvação e vida eterna. Pero estes que tinham a obrigação de fazê-lo foram os primeiros que se negaram. Foi o primeiro que se negaram. Disseram que não, tinham ocupações. Já os segundos tampouco quiseram, mas bem mataram a gente. Pero o Senhor de la fiesta, que já tinha todo preparado, disse a los siervos: vayan a los vallados, a las cuevas, a las calles, aí la gente perdida, trae essa gente e llena la casa. Disse: saliendo los siervos por los caminos, juntaram todos os que hallaram juntamente, malos e buenos. Malos e buenos. Aí estávamos nós outros na lista de los invitados, verdade? De los últimos invitados. Los últimos. É aquela coisa, você prepara uma festa, os mais chegados serão os primeiros invitados. São os primeiros. E você, por último, vai pensar naquele primo molestão que chega para tomar guarda e ser buia. É o último que vai invitar este. Melhor que nem chegue, pero temos que mandar uma invitação para que não nos ataque, verdade? Claro, claro. Por la dureza del corazón de ellos, el cambio del plan y los impulsó a todos nosotros. Sim, sim. Nós outros estamos aqui por la dureza do coração deles. Está em Romanos, está escrito isso. Endurecer o coração, verdade? Então, se por la dureza do coração deles, eu mesmo Paulo dizia, verdade? Paulo andava predicando, onde andava Paulo predicando? Que a gente lo expulsou e disse: bom, já que não quer, vou a los gentiles então. Assim. Ou seja, esse povo, essa nação, nasceu de la nada. Deuteronômio capítulo 7, abra aí, irmãos, capítulo 7 de Deuteronômio, depois regressamos aqui. Capítulo 7 de Deuteronômio, versículo 6. Porque tu eres pueblo santo para Jeová tu Deus. Jeová tu Deus te ha escorrido para ser-lhe um pueblo especial, mais que todos os pueblos que estão na terra. Entenda bem claramente o que está escrito aqui. A distinção, a forma com que Deus tratou esse pueblo. Um pueblo que nasceu de la nada, não existia esse pueblo. Deus o sacou de los lomos de Abraão, disse a palavra, verdade? Haviam muitas outras nações na terra, essa nação não existia. E de la nada Deus disse: nasceu uma nação, verdade? E disse: Jeová tu Deus te ha escorrido para ser-lhe um pueblo especial. Não somente especial, senão mais que todos os pueblos que estão na terra. Não por ser vosotros mais que todos os pueblos, os ha querido Jeová e os ha escorrido, pois vosotros, que diz aí, irmãos? Erais o mais insignificante de todos os pueblos, senão por quanto Jeová os amou e quis guardar o juramento que jurou a vossos padres, os ha sacado Jeová com mão poderosa e os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraó, rei de Egipto. Conoce, pues, que Jeová tu Deus és Deus, Deus fiel, que guarda o pacto
y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. E que dá o pago em persona ao que lhe aborrece, destruyendo-lo, e não se demora com ele, com o que lhe odia, disse: em persona lhe dará o pago. Guarda, portanto, os mandamentos, estatutos e decretos que eu te mando hoje, que cumplas. Que quer esse pueblo? É o mais insignificante em meio de los pueblos. Que lhe parece, hermanos? A este pueblo, Deus levantou para, a partir desse pueblo, mostrar sua glória, revelar seu plano de salvação através desse pueblo. Essa foi. Pero essa gente nunca entendeu, mas bem adoravam outros deuses, levantavam altares dentro do mesmo templo do Senhor. Quando levantaram o templo de Salomão, depois da morte de Salomão, as nações se dividiram, um grupo para o norte e outro para o sul, e cada quem tinha seus sacerdotes levantados por eles mesmos, verdade? Cada quem adorava seus deuses, haciam sacrifícios a deuses ajenos dentro do templo do Senhor. Imagina isso, tudo isso assim. E era o povo escolhido para mostrar a glória do Senhor às nações. Então, se a quem lhe tocou essa tarefa, a la igreja, amém? A la igreja. A nós outros nos tocou evangelizar o mundo. Os judeus não vão fazer isso nunca. A nós outros nos tocou ter o Espírito Santo dentro de nós outros. A nós outros nos tocou fluir nos dones do Espírito Santo. Os judeus não vão conhecer isso. Não vão conhecer. Não vão viver essa realidade que nós outros vivemos, de ter o Espírito Santo, de fluir nos dones, de pagar um preço por a salvação das almas, de interceder, de orar e ver o fogo descendendo do céu, de ver gente sendo sanada, restaurada. Os judeus não vão ver isso, não vão viver essa realidade. Quando o Senhor vendrá por eles já para sacá-los à glória. Serão salvados como que assim, porque se o Senhor não vier por eles, seriam destruídos, e serão destruídos se o Senhor não vier por eles. Pero o que nós estamos vivendo como igreja, o povo de Israel não viveu aonde teve a oportunidade. Todo que o Senhor preparou era para este povo, todo. E se negaram e nunca aceitaram, e rechaçaram mais bem a invitação do Senhor. Então, se nos tocou a nós outros. Glória a Deus por a dureza de coração deles, verdade? Porque se assim não for, estaríamos nós outros perdidos hasta hoje. Hasta hoje estaríamos. Então, se Deus que conhece o coração humano, verdade? Deus não endurece o coração de nada, porque sabe que a dureza já está aí. Diz, hermanos, regressamos a Mateus. E entrou o rei para ver os convidados, e viu ali um homem que não estava vestido de boda, e lhe disse: amigo, como entraste aqui sem estar vestido de boda? Mas ele emudeceu. Então o rei disse a los que serviam: atad-lhe de pés e manos, e echad-lhe em las tinieblas de afuera. Allí será o choro e o crujir de dientes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Amém? Nada que não tenha vestidos de boda não vai estar na boda do Cordeiro. Amém? Na boda do Cordeiro estarão aqueles que han sido redimidos, lavados por seu sangue. Amém. Os que han tenido perdonados seus pecados, os que se arrependieron de sua rebelião, os que aceitaram o plano de salvação e se deixaram transformar por Deus. Esses são os que vão estar na boda do Cordeiro. Ok? Para que tenhas uma ideia, na boda do Cordeiro, a igreja vai estar aí. Que lhe parece? Amém. Israel não? Amém? Que disse a Bíblia, hermanos? Que Deus, quando se referia ao povo de Israel, falava de Israel como uma mulher, como uma nação, verdade? Como a esposa de Deus, sim ou não?
Nosotros, la esposa del Cordeiro, Israel, la esposa de Deus. ¿Ah? Pero bodas del Cordeiro somos nós outros que vamos participar. Amém? Glória a Deus. ¿Ah? No son sinónimos, no es lo mismo. Esposa de Dios. Não é o mesmo, não. ¿Qué? ¿Vuelve a decir? Deus se refere a Israel. Aqui não tenho passagem, em algum momento eu vou buscar e vou mandar para vocês. Se refere a Israel como nação, como a esposa de Deus. Sí, la abandonada, Sí. que ahí habla de su esposa, y su esposa. La que fornicou, referindo-se a vez a Jerusalém, a vez referindo a Jerusalém. La fornicária, que se acostou com outros deuses. La ramera, Deus chamou seu mesmo povo de rameras. O que lhe parece? Claro que sí. Sim. Ah, ¿y qué? ¿Y después qué? Ah? ¿Y después qué? Que la esposa de Dios es Israel y la esposa del Cordero de la iglesia. Nós vamos uma coisa de Cordeiro. Efésios, capítulo Ah, 6. así es la cosa, digo. Assim ela toda, sim, senhora. Que había escuchado una prédica, es que yo había escuchado una enseñanza en donde decían que eran sinónimos, entonces que ambos íbamos a estar allá. Y había escuchado otra que decía que solo era Israel. Não, em la boda do Cordeiro vai estar a igreja. La iglesia. La iglesia. Ah, ve, por eso es la primera resurrección, entonces, porque solo los muertos en Cristo resucitarán primero. O Senhor viene primeiramente por la igreja, não por Israel. Pois Israel é o final da tribulação que viene por Israel. Amém? Nós outros vamos estar no céu celebrando a boda e Israel estará sendo atribulado aqui por los árabes. Así es. Todas aquelas nações árabes aí se vão juntar, não? Pero es como, o sea, Jesús es Dios. Sim, não, pero Deus tem sua forma de se expressar, verdade? Ele é Deus, né? É o Padre, Ele e o Espírito Santo é Deus, claro que sim. Sabemos que sim. Não são três deuses, pero é Deus, verdade? Tem três pessoas. Pero Ele, para dar melhor entendimento para nós outros, Deus como que explica de uma forma que nosso intelecto pode entender, verdade? Então, se muitas vezes o Senhor habla de Israel como a esposa de Deus. Escogida, que es escogida, algo que Él escogió para Sí. Él. Los escorridos, los elegidos por Deus. Vamos a estar aparte, entonces. Não. Vamos repetir. Quando você estudar um pouco de escatologia, você vai ver uma coisa chamada de arrebatamento da igreja, certo? É a igreja que vai subir. Israel vai permanecer aqui em sua cegueira espiritual, em sua rebelião, peleando com Deus, não aceitando a Deus. Vai estar todavia peleando com Iraque, com Irã, com Hezbollah. Eles vão estar nessas guerras todavia, ok? E a igreja já estará arriba, ok? E aí habla da boda do Cordeiro. Essa boda do Cordeiro, quem é a noiva do Cordeiro? Não é a igreja? Israel não é a igreja do Senhor, a igreja somos nós outros. Cuando ya pase todo, Bueno, quando já termine a tribulação, e quando as nações árabes, como se diz a palavra? Bueno, persigam Israel para destruir a nação, e Israel vai clamar ao Senhor, e o Senhor vendrá por eles, vai poner seus pés no monte de los olivos, e o monte vai abrir-se em 12, Israel vai huir ao deserto, e aí Jesus se vai revelar a eles. E eles vão ver, é esse que traspassamos, esse foi o que matamos. Esse era o Messias que esperamos. Pero antes de isso, eles estarão sendo enganados por o anticristo. Eles vão crer que o anticristo é o Messias que eles esperavam. y después del juicio del gran trono blanco, Ah? y después del juicio del gran trono Aí estamos falando de um milênio, aí já é outra vamos coisa. a estar juntos, Israel y nosotros. Ah, sim, aí será de los dos um solo pueblo. ¿Le parece? Quitando la pared intermedia, Sí. era la que nos dividía. De los dos um solo pueblo. Amém? Já estamos em escatologia aqui, verdade? Já vamos entrar nesse tema, porque o capítulo 24 e 25 são temas escatológicos. Muito bem. Dudas, irmãos? Todas. Todas dudas. Que bueno, verdade? Ahora las vamos a solucionar. Ahorita las desciframos, entonces. Para mí, claro, como Y el las cosas. A esposa do cordeiro, a noiva. Ah, la novia, no la esposa. A esposa, a noiva. Y la esposa. É que quando nos relacionamos com a questão da Bíblia, quando habla de esposa e noiva, é quase a mesma coisa. Porque para eles, como que era o matrimônio, a boda para eles, né? bodas, exacto. A gente se comprometia sem necessariamente ir a viver juntos.
E o matrimônio se dava, se casavam, pero cada quem ia viver em sua casa. E o noivo ia viver na casa de seu papá, preparar casa, preparar tudo para um dia ir por sua novia. Maria e José estavam desposados, já estavam casados, sem viver juntos. Vivia José na casa dele e Maria em outra casa. Mesmo? Por isso que quando ela sai embaraçada, ele temeu o grande escândalo, velho. Como vai estar embaraçada se eu vivo em minha casa e ela vive na casa dela? Hermano, pero eso es algo que siempre, bueno, tal vez no salimos de estamos viendo, pero ¿por qué José la iba a dejar? Porque de todas formas le iban a matar, porque ella estaba embarazada, entonces ¿por qué la iba a dejar? Sim, pero ele não estava vivendo com ela. Pero entonces, ¿por qué la iba a dejar para no deformarla? Porque ya estaba Por casado. primeiro lugar, o que diziam sobre esse ninho que estava nascendo aí? Que era do Espírito Santo, sim ou não? Sí, pero digamos, él no sabía que era el Espíritu Santo, entonces él la iba Não, a ele dejar. sabia, foi revelado para ele, foi revelado. Antes de eso él la iba a dejar, pero ¿por qué la iba a dejar? Sim, ¿Por qué? Porque para no difamarla, dice, pero Jay, ¿cómo no la iba? O sea, Porque puede Sucede. ser que ella haya quedado embarazada, no sé, por una violación o algo así, y no que le fue infiel a él. Entonces, si él lo hacía así, si lo hacía de otra manera, él estaría mintiendo porque se infiel. Por eso está embarazada. Entonces, ahí se la podía. Açucena, ele estava vivendo em uma casa e ela em outra. ajá, sí. Entende? Então, assumir um erro que não era dele, era entender e dizer que ela havia cometido adultério. Aunque ele quisera, ele por ele mesmo, não por decisão do Espírito Santo, por ele mesmo tomar a intenção, tá bem, meu amor, não passou nada, eu te perdono, venha viver comigo, ela já estava embaraçada. Entende? Então, se o Senhor convence a você e explica a ele, não, eu que está aí, é do Espírito Santo, e o convence a aceitá-la. Pero aceitá-la sem o convencimento de Deus, a gente ia apedrear ele, porque ele está casado com uma mulher, ela na casa dela e está embaraçada. De onde vem esse embaraço? De qualquer maneira, la iam a matar, a apedrear, a lei falava disso, e ele seria avergonçado publicamente, porque a esposa estava embaraçada e não é dele. Imagina isso. Então, se derrá-la, seria o melhor caminho para ele e também para ela, porque ela podia regressar à casa de seus papás e, verdade? Pensando punir, te dijeran, usted lo dejó abandonada. ¿Verdad? E o Senhor teve que convencê-lo a aceitá-la, José la dejó Explicando. abandonada y ella no tiene la culpa. explicando que o filho era do Espírito Santo, que do Espírito Santo venia. Entonces, no vivían juntos en ese momento. El Espíritu Santo le decía a José que es del Espíritu Santo. Y ya en ese momento van a vivir juntos. A partir de que él. Sim, a partir desse momento ele la recebe como esposa. Como esposa, diga-se, vivendo na mesma casa, verdade? Porque já eram casados. Então, se naquele tempo casavam e o noivo se apartava e ia viver em sua casa. Vê o que hizo Jesus? Jesus e a igreja, onde está Jesus? Ele não está aqui com nós outros, ele está aí no trono, amém? Exacto. Está preparando a morada para seus filhos. Aí ele foi a preparar o lugar, foi a preparar a morada. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Pero ojalá que no dure mucho. Ah, já se passaram mais de 2.000 anos, quem sabe? Não sei. Y te ha durado mucho tiempo, más de 2000 años. Sim. Pero se não ha venido hasta hoje, talvez seja por la misericórdia do Padre. Por la misericórdia. Porque se o Senhor viene hoje, quanta gente queda botada aí? Y aún, mi hermano. De la igreja. De la igreja. Quanta gente queda aí, hein? Com seus adultérios, com seu amor por la plata, verdade? Com suas teologias de la prosperidade, com seus falsos milagros, com seus adultérios em altar de Deus. Quanta gente vai quedar aí? Sí. Habiendo ido vivir juntos. Por misericórdia, o Senhor não ha venido todavia. Sí. Pero quando vai venir, será o Padre que lo vai enviar. Porque nas bodas assim funcionava, né? Así es. El hijo iba, casava com a fulana e regressava a viver com seu papá. E aqui preparava todo. Quando chegava o tempo que o papai dizia, hijo mío, vete por tua esposa que já tens todo preparado. Aí ele ia buscar a esposa. Assim que funcionava. Então, se eu digo na hora, nadie lo sabe, só o padre que sabe. Amém? E o padre vai dizer ali, hijo mío, esse é o momento, vete por la igreja. Aleluia. E vamos nós.
Amén. Ay, Vámonos. ¿Por qué? Que venga Cristo ya, Mari. O sea, después de que usted se casa. Sí, sí. Aproveita e casem pronto que o Senhor já vem, né? Não se querem pensando aí, ó. Amém? Yo personalmente pienso que falta mucho todavía, ¿verdad? Sigue que volta. Dice Nehemías que faltan como 400 años y yo. El término es válido, lo que tú sabes, el término es pronto, pero como para Dios un día es como 1000 años, 1000 años es como un día, Sí. entonces puede que falten 3 horas en el tiempo de Dios, pero para nosotros quedan 500 años. Pode ser que sim, pode ser que não, quem sabe, né? Sí, puede ser que no, pero partiendo de esa... É que nós não podemos ver, nós outros já estamos, nossa salvação está mais cerca de quando pensamos, verdade? Sí. Já nós outros não teremos mais tempo de fazer planos a largo prazo, já não teremos mais tempo. Exacto. Eu he pensado já isso, Yo digo, sabe, você vai, vou comprar uma casa e 25 anos para pagar, esa não, deuda já se va não a quedar. mais, Para mí esa deuda se va a quedar. Mejor que se quede. não, já não teremos tempo para estar com largo prazo, planos a perder de vista, não, No, para mí. já todo está acelerado agora. Por el embarazo. Otros ven cosas superficiales, ¿verdad? No, todavía puede faltar, pero y el embarazo que yo veo está en término. Solo falta, ya empezaron Los dolores se estão intensificando. ya están intensificándose. Vocês que são mulheres devem entender isso, verdade? Yo lo entiendo, el embarazo está en término y avanzado ya en dolor. Sim, claro. Entonces, ¿qué significa? Vea, desde la pandemia para acá. Vê quanta coisa cambiou, né? Na humanidade. Y para mí fue tan clara la visión que por ahí me encontré un canto que yo dije, esa persona vio lo que yo vi. La boda del Cordero, estamos invitados. La mesa, vea hermano, la mesa que yo vi servida, era una mesa que le puedo decir más largo que de aquí a aquella subida. Era interminable, servida, los ángeles ahí, con sus trompetas a esta distancia de la boca, como ver un grupo de soldados alrededor de la mesa y una voz dijo, todo está preparado, la que está quedada todavía es mi pueblo. São quedadas, Es mi exatamente. iglesia. La Exatamente. que pasa en esa hora, Por la misericórdia, o Senhor não ha venido todavia, porque se sí, viene, pero está acelerando el paso. e claro, todo está sendo acelerado agora, Sim. todo. E nós devemos entender que, às vezes pensamos em fazer planos a largo prazo, a 20, 30 anos. No hay tiempo. Né? E se Deus tem um chamado missionário para você? Você compra uma casa com 30 anos para pagar e Deus te chama ao ministério. O que lhe parece? Ajá. Aí diz, vocês vão para a África evangelizar os negritos ali. Mas, Deus, estou pagando minha casa aqui, vende casa, regala tua casa e vende. Verdade que sim? Tengo planes de llegar a 2100. Hã? Tengo planes de llegar a 2100. Sabe Deus como vas a chegar aí. Né? 2100. Que idade tem você? 25 por aí? Más de 100 años. Ahí sí. Nos falta 70, solamente 70 e algo. Amém, irmãos? É uma realidade, O mundo está, né? Os dolores se estão intensificando, é verdade? Pero es que As últimas contrações estão aí já. Pablo de Tesalonicenses dice que cuando venga paz y seguridad, Israel alcance ese nivel, entonces si todavía no alcanzamos un nivel de paz que realmente diga hay paz y seguridad. A señal é esta: quando alguém se levante e firme um pacto de paz com Israel, né? Ese también. E que esse pacto de paz señale a questão de 7 anos, né? Um pacto de paz de 7 anos, aí está a señal. Vendemos todo y nos vamos de viaje. Aí ouvi e disse, aqui vamos casar. Não, já não mais, agora. Y todos pueden ver, por todos lados se está buscando ese medio. Por todos lados se está buscando. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que quedan cabitos sueltos, quedan cabitos. Pero por todos lados ya hay acuerdos que nunca se habían visto. Sim, muitos. Firmados de paz. Y que los van a respetar. Y entonces eso viene avanzando como un jueguito hasta lograr todo ya. Últimamente Israel está siendo muy acribillado. Sempre assim, agora está pior todavia, né? Sim, mas vai piorar isso, não está assim. Yo
Se va a poner más feo ese para Israel. Pero tiene que ver como lo ve mi nieta. Ella yo le dije, yo me voy yo también voy para el cielo, yo voy para las bodas. ¿Verdad que yo sí voy a ir? Y yo, sí, amor, usted va para las Está invitada, está invitada. Y ella lo cree ciegamente, o sea, sí, es un Amén. lugar, y yo digo que así no tiene que creer uno también. Como... Sí, Así. yo lo creo, yo no lo descarto, pero yo le diría, yo hago mis cálculos matemáticos, Le pone el hecho no. y encuentro, digamos, como ese versículo para mí bueno, yo estudié un poquito, pero cuando voy a ir a poner por cuando digan paz y seguridad, que Israel tiene que alcanzar un nivel de paz. Usted dice que no hay más que la cosa, me da mi mala fecha estoy. Sí. Essa será a grande señal. Vea, Israel ha firmado muitos pactos de paz, muitos. Com Obama, com não sei quem, com Clinton, todos esses grandes presidentes dos Estados Unidos. Trump, agora, quantos acordos ha hecho com os inimigos de Israel, que é trazer paz a Israel, supostamente. Mas não, esses pactos rompem e seguem a guerra outra vez. Essa paz que estão profetizando todavia não ha chegado a esse nível que habla a Bíblia, entende? Han hecho muitos pactos, pero ninguno ha permanecido. Pero cuando Dios lo mueva, Quando sea de 7 anos, aí sim, ela Senhor. cuando Dios lo mueva, es Dios, ¿verdad? A través de la preparación que tiene, puede hacer que está largo, pero de pronto todas las cosas. Sim, a coisa pode cambiar de noite à manhã. De la noche a la mañana con Israel. Entramos em 2020, havia paz e tranquilidade, quando se dá conta, igreja cerrada, todo cerrado, gente com tapa-boca. De onde saiu isso? De assim? Quanta coisa cambiou de olhar para cá, de 2020 para cá? Estamos em outro tempo, todo diferente agora. Sí. Verdade? Então, sim, esses câmbios se podem dar assim muito rapidamente, por isso não podemos descansar e confiar-nos, né? As señales estão aí, se estão intensificando, e a coisa se vai poner feia todavia, mais feia do que já está. Estamos em... Vamos ao 15. La cuestión del tributo. Vamos ao 15. Então se foram os fariseus e consultaram como surpreender-lhe em alguma palavra. E lhe enviaram os discípulos deles com os herodianos, dizendo: Maestro, sabemos que eres amante da verdade e que enseñas com verdade o caminho de Deus, e que não te cuidas de nadie, porque não miras a aparência de los hombres. Dinos, pues, que te parece? ¿Es lícito dar tributo a César ou não? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Qué fuerte es eso. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo eso, se maravilharam e derrando-lo se fueron. Essa gente vivia tentando ao Senhor, verdade? Buscando de uma maneira ou outra para atrapá-lo, para enganá-lo, para levá-lo, verdade? Pero o Senhor, sábio, verdade? Por excelência, conhecendo o coração deles, se antecipava a toda a trampa que tendiam a ele. Esse tributo aqui. Então, a questão é, né? A pergunta é: lícito dar tributo a César ou não? Né? Jesus disse: bueno, mostrar-me a moneda para ver aí. Lo que é de Deus, lo que é del homem é del homem. Lo que é do governo, paguem seu tributo, paguem, né, seus impostos. Ou seja, não é que o governo se rouba toda a plata. A ti não te toca juzgar o governo, tem que pagar teu tributo, paga teu tributo. Não pode sonegar, porque se sonega o tributo, estás desobedecendo a Deus. Verdade que sim? Né? E há muito cristão nascendo chouriço por aí com os impostos. Verdade? Então, são cristianos, mas têm os negócios mal hechos. Né? Os negócios estão fora da lei, né? Se há lei nesse país, devemos obedecer a lei, porque Deus estabeleceu assim. Se há que pagar tributo, temos que pagar tributo. Ok?
Santificar nossa economia, santificar nosso negócio passa por pagar o tributo a César que devemos que pagar. Amém, irmão? Glória a Deus. Mateus 17, é verdade? Você acorda de Mateus 17 que passamos? Mateus 17, versículo 24. Você acorda de eu pago do imposto do templo? Não é? Temos visto aqui. 17 e 24 disse: quando chegaram a Capernaum, vieram a Pedro os que cobravam as 2 dracmas e lhe disseram: vuestro maestro não paga as 2 dracmas? Era o imposto do templo, verdade? Ele disse sim. E ao entrar em casa, Jesus falou a Pedro: bueno, já vemos o diálogo que tuvo aqui, né? De como conseguir essa dracma. Teria que ir a pescar, echar um anzuelo, e o primeiro peixe devia sacar a moeda de aí e pagar o tributo do templo, né? Essa gente vivia tentando ao Senhor, verdade? Buscando de uma maneira ou outra para atrapalhá-lo, para enganá-lo, para levá-lo, verdade? Pero o Senhor, sábio, verdade? Por excelência, conhecendo o coração deles, se antecipava a toda a trampa que tendiam a ele. Esse tributo aqui, que era o tributo? Esse tributo é o tributo que davam no templo. O templo cobrava um tributo, né? E Jesus, e outra vez aqui, quando chegou a echar fora os cambistas, verdade, do templo, se acuerda? Jesus não estava condenando que venderam a coisa ou que pudieran facilitar a gente para hacer sus sacrifícios. Não, estava condenando a prática del engano, de la ganância, de la desonestidade de los sacerdotes. Aqui a questão é o tributo que tem a ver com o governo, verdade? Então, se a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, tem que pagar o tributo, tem que pagar os impostos. E nós outros, os cristianos, devemos entender claramente isso, irmãos. Amém? Porque às vezes estamos clamando a Deus. Eu conosco empresários cristianos que han ido quase à bancarrota. Têm potencial, têm um bom produto que vender e comerciar, pero não se levantam nunca. Por quê? Porque são sonegadores de impostos. Buscam sempre a maneira de comprar algo sem a fatura, para não pagar o imposto, por barriga, verdade? Cristianos fazem isso. Empresários cristianos. Aí vem e dá o dízimo, dá a ofrenda e quer que Deus o bendiga. E que Deus o prospere porque está dando o dízimo e ofrenda na igreja. Ou porque está ajudando a construir o templo, Deus me vai abendecer. Pero allá fora, o que é de César não lhe dá. E o que é de César é lei de Deus. O que o governo faz com os impostos, se não faz nada ou se só lo rouba, a nós outros não importa. O que importa a nós outros é pagar. Amém? A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Não podemos brincar esse detalhe importantíssimo para nós outros. Porque há cristianos, irmãos, em bancarrota, em fracasso financeiro, porque não pagam impostos, quando têm que pagar. Não pagam as taxas que têm que pagar, verdade? Buscam sempre a maneira de sair por aqui, verdade? Eles conversam e se sentem aí, verdade que sim? Les dou um exemplo claro. Um pastor disse que queria comprar um carro, verdade? Pero os carros estavam muito caros, que não tinha plata, não sei o que, E alguém disse: não, tranquilo, eu te trago um carro de Panamá. Não, pero o imposto é muito caro, disse o varão. Não, eu sei como se faz, tranquilo. Dá-me tanto, eu trago o carro que tu queiras. E te trago o carro sem pagar todas essas taxas que paga o governo de Costa Rica. E o pastor: bueno, está mais barato, tome. O que lhe parece? Amém? Então, isso para os outros é desonestidade. Não sei se comprou o carro ou não, mas a ideia dele era comprar o carro, porque pagava mais barato trazer de Panamá. Está certo que é mais barato, pero sonegando os impostos sai mais barato, senão não sonegava para gastar mais caro, talvez. É ilegal. É como comprar coisas de contrabando, coisa que tu sabes que não tem fatura, não tem registro, entende?
Se está alimentando um espírito maligno aí fora, de sonegação de impostos. Bueno, tudo isso nos toca a nós outros como cristianos, verdade? Amém? Y si uno quiere un carro exonerado, tiene versículos de ahí que dicen que ¿cuándo puedo tener un carro exonerado? É confiar em Deus, que Deus prospera uno. Deus O pode. sea, no, pero digamos, hay momentos en que, dependiendo de ciertas circunstancias, usted puede tener un carro exonerado. Não, claro, isso sim. Pero aí é por lei, exonerado por lei. Não por sonegação. Não por negar-se de pagar. É diferente, verdade? Amém? E seja como seja, Deus pode prosperar e fazer seus milagres, verdade? Amém? Amém. Versículo 23. Glória a Deus. Dice: aquele dia vieram a ele os saduceus, que dizem que não há ressurreição, e lhe perguntaram: Maestro, Moisés dijo: se alguno muriere sem hijos, su hermano se casará com sua mulher e levantará descendência a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primeiro se casou e murió, e não teniendo descendência, dejó su mujer a su hermano. De la misma maneira também el segundo e o terceiro hasta el séptimo. E depois de todos murió também la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Jacob, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Oyendo eso, la gente se admiraba de su doctrina. Está hablando aquí de la resurrección. Para esse pueblo, diga-se los saduceus, que eram judíos, verdade? E uma das características desse pueblo era que eles não creiam em la ressurreição. Não creiam, verdade? Então, vocês querem saber que Jesus tem a dizer de isto. E traía um tema que era muito conhecido naquele entonces, porque a lei dizia que se a mulher quedara viúda, tinha que casar com o irmão do falecido, assim hasta ter descendência, verdade? Eles agarraram esse tema para ver, pero Jesus lhe disse que não conheciam as escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, essa coisa que dissemos nós outros, que no céu nós vamos a topar com a esposa e o marido e os filhos e toda aquela coisa, né? Não vamos, para nada. Possivelmente Deus nos vai permitir ter memória, né, de pessoas delas que nós outros vivimos, verdade? Pero de aí que tu viveu casado aqui e allá, e o céu vai estar casado também? Isso não. Isso em absoluto não vai suceder. Amém? Isso é uma mente humana. Pensar que tudo vai ser como aqui. Não, não. Seremos como Los Ángeles. Eu estou dizendo, você vai conhecer as pessoas, você vai juntar a elas outra vez, pero não no sentido de que era meu marido, meu novio, não, isso não. Se vamos a ser como Los Ángeles, quer dizer que não vamos ter sentimentos sexuais, né? Essa situação matrimonial não vai suceder no céu, né? Nem desejos, nem nada. Pero sim, vamos seguramente reconhecer as pessoas, né? Pessoas que han passado por a experiência de quase morte, verdade? Estavam mortos, deu um paro cardíaco, morreram 3, 4, 5 minutos mortos. E dizem que mamá me vino a buscar, meu papá me vino a topar em meu caminho. Ou seja, pessoas que normalmente nós outros tivemos experiência nessa vida,
los vamos a reconocer, por supuesto. Pero daí que foi esposo, novio, lo que sea, e allá vai ser igual, não? Isso não. Ok? Claramente o Senhor disse, verdade? Porque na ressurreição nem se casarão, nem se darão em casamento, senão serão como os ángeles de Deus en el cielo. Aleluya. Hermano, pero ahí cuando dice que los saduceos eran, que no creían la resurrección, cuando dice que Él no es Dios, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pero ¿en qué forma les habla acerca de la resurrección? Porque ellos podían decir, ya sí, ellos están allá con Dios en el cielo. Por eso es que ellos están vivos. Digámoslo así, ¿cómo puede? No entendí. Esos vivos que o Senhor está dizendo são os que passaram por la ressurreição. Los que foram ressuscitados em Cristo Jesus. Ele é Deus desses vivos. Quem são os mortos? Os que permaneceram em morte espiritual e morte eterna. Já isso não estão mais bajo o governo de Deus? Pero entonces no está hablando de la resurrección que va a haber. O sea, los saduceos. Eles não creiam que havia ressurreição. La resurrección que ellos no creen es en la resurrección que nosotros queremos ahora. Sim. Esa es la resurrección. Eles não creiam que os que, digamos, que morreram crendo no Senhor iam ressuscitar em algum momento. Eles não creiam isso. Sí, nosotros sabemos que ellos están vivos, están con el Padre. Sim, pero eles utilizaram um tema que era muito conhecido no cotidiano deles para buscar entender essa coisa de ressurreição, mas bem para refutar o que Jesus falava de ressurreição. A intenção era esta. Não era necessariamente entender o tema da ressurreição. Eles não estavam querendo entender, estavam querendo emplacar na forma deles pensar, entende? Porque queriam saber de quem a mulher seria esposa no céu. É esse que está perguntando. Eles não estavam perguntando, Jesus, ensina-nos de ressurreição, não. Eles queriam meter algo na mente do Senhor para dar a entender a forma que eles pensavam em morrer então. Vai ser esposa de quem? Amém? Pero Jesús sempre falou de ressurreição. Jesús sempre falou que ia morir e ia regressar. Não, os judeus não tinham. Não, os judeus tinham esse conhecimento. Aqui estamos falando de um grupo de judeus, saduceus. Não eram todos os judeus. Alguns creiam. Alguns creiam. Por exemplo, os fariseus creiam. Os fariseus creiam. Os saduceus não. Então, se os judeus tinham muito clara a doutrina da ressurreição, eles entendiam isso. Este grupo é que não aceitava. É esse grupo aqui, os saduceus. Amém? Os saduceus. Não todos os judeus, não. Eles entendiam isso. Depois de Jesus ressuscitou, les quedó clarificado a los discípulos que era resucitar. Nadie más que ellos para saber qué era. Mucho porque Pablo se había envuelto en un enredo ahí con temas de resurrección, hasta que se dio una división. Sí. No, pero los discípulos. Muchos años después, el tema seguía ahí debatiendo. Sí. Sí, la defensa de Pablo, ante el rey Agripa, voy a tener que explicar qué creía en la resurrección, pero no. Alguns aceitavam, outros não. Estamos falando que havia várias escolas, várias doutrinas que andavam por aí nesse entonces, verdade? A gente ateus, havia gente com o pensamento grego, das filosofias gregas, das filosofias romanas. Havia, o povo de Israel, irmãos, sempre foi um povo que viveu em meio de muitos pueblos. E nas diversas invasões e destruição de Jerusalém, muitos pueblos, Israel é um povo mesclado com um montão de gente.
Então se agarravam sempre doutrina de um e de outro, os deuses de um e de outro, entende? Era uma gente muito contaminada, como hasta hoje são, verdade? Hasta hoje. Ou seja, aquela pureza de um povo puro, santo, isso se perdeu. Se perdeu. Por la dureza de coração. Hermano, ¿cómo se llama lo que usted nos envió? Aclara mucho, ¿verdad? Porque a veces había 6, más o menos 6 o 7 tipos de personas y que contrarrestaban con Jesús. ¿Por qué? Porque no creían en Jesús, porque no creían de la misma manera. Sí. Tenían raíces, algunas hasta de lo que son los sacerdotes, ¿verdad? Sí. Que eran de linaje de Aarón, pero confundidos cuando Jesús les habla, todo fue diferente de lo que Jesús vino a mostrar. Hermanos, não vamos muito largo, não vamos muito largo, não vamos muito lejos. E vocês estão na igreja, certo? Uma igreja cristiana, aqui estamos. Sim. Vão haver temas que você vai falar e que alguns vão arrugar a cara e vão dizer, eu não creio isso. Usando a mesma Bíblia, com o mesmo Espírito Santo, com o mesmo povo. Eu entendi em São Paulo, não digo pleitos, mas bastante controvérsias e problemas com alguns irmãos, quando comecei a dar um seminário sobre os dons do Espírito Santo. Passei vários tempos explicando os dons. Muito bem. Quando comecei a falar a questão das línguas, alguns não, porque língua, porque não sei o que, e se peleavam, e diziam não, porque Paulo não sei o que, porque fulano não sei o que, porque a língua não é de Deus, sabe, as coisas assim. O que lhe parece? É povo de Deus. Se supõe que teriam que entender o que é o Pentecostés, que são os dons, para que Deus deu os dons, verdade? Como vamos aceitar uma coisa e rechazar outras? É o mesmo que dizer que os apóstolos não existem mais. Bom, os apóstolos, segundo que andaram com Jesus, evidentemente que não, verdade? Pero o ministério apostólico todavia está vigente. Nós vemos o significado da palavra apóstolo, vamos entender que está vigente. O significado da palavra apóstolo é enviado. É o que foi enviado. Eu he sido enviado para cá, eu não sou daqui, estou em outra nação. Eu podia muito bem dizer, eu sou o apóstolo Pedro. Biblicamente eu sou. Eu não tenho por que andar onde sou. Está entendendo, irmão? Biblicamente, não segundo a real, eu sou apóstolo, nada. Não sou nada. Porque a palavra apóstolo é enviado. Jesus é o primeiro apóstolo que nós outros conhecemos. Primeiro apóstolo, João 3,16. Primeiro apóstolo. Ok? Então, se a gente contende com as coisas e aceita umas e rechaça outras. Não creem no dom de línguas, nem no dom de profecia, pero sim creem no dom de sanidade e querem que ore por sanidade. Não é hipocrisia? É hipocrisia ou não é? Como eu vou receitar uma coisa e rechaçar outra, se toda é parte do mesmo paquete? Quando falamos do ministério de Cristo em Efésios, habla de 5 ministérios. Como vamos cortar um dedo de la mão e dizer, isso aqui já não existe mais? Está entendendo, irmãos? Aqui sucedia o mesmo. Era povo de Deus, gente de Deus, conheciam a Torá, os livros, os escritos, os salmos, todo lo conheciam. Quando Jesus vem traindo a revelação de lo que é a lei, se brincaram, não, isso não creemos. Nós outros somos de Abraão e aquela coisa toda. Isso sucede até hoje. Controvérsias, problemas, gente que não entende, que não lhe chega a revelação, não. Porque já vem doutrinado de outras, gente que vem doutrinado já de outras coisas, verdade, e não entende. Bem, se uma pessoa se converte em uma igreja onde o Espírito Santo é apenas um fluido que anda por aí, verdade? Uma nuvem que anda por aí, mas não é Deus, ele vai chegar aqui, te vai escutar falar do Espírito Santo, te vai arrugar a cara e não vai permanecer aqui. E vai dizer, não, o Espírito Santo não existe. O Espírito Santo não é Deus, não. Por quê? Porque lavaram a mente em algum lugar. Solamente Deus pode limpiar e sembrar a verdade. Amém? Então, nesse entonces havia todo isso. Jesus, com todo esse tipo de gente, saduceus, fariseus, escribas, gente conhecedora da palavra, sacerdotes, toda essa casta de gente religiosa, eram os que peleavam contra Jesus.
La multitud, no, la multitud, sin entendimento, periam por el pan, por el milagro, por la bulla, por andar em pelota aí, pero esta gente, de qual tinham autoridade para ensinar e instruir ao povo, era mais bem que assim descarregar ao povo, Así es. com todo o conhecimento que tinham. Que lhe parece? Assim estamos nós outros como igreja às vezes, verdade? Sí. No acompaña. Ah, bueno, que Deus nos dê a graça, verdade? La sabiduría para entender. Sim, para Hay entender. espíritus que no son de Dios, pero parecen. Dice el versículo 34. Então os fariseus, aí estão eles outra vez, viu? Fariseus, saduceus, escribas, só eles que estão aí, hein? Disse, oyendo que havia hecho calhar a los saduceus, como que se tornavam, verdade? Como que se tornavam? Oyendo, disse, que havia hecho calhar a los saduceus, se juntaram a una, e uno de ellos, intérprete de la lei, perguntou por tentar-lhe, dizendo, Maestro, qual é o grande mandamento em la lei? Jesus lhe disse, amarás ao Senhor tu Deus com todo tu coração, e com toda tu alma, e com toda tu mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante, amarás a tu prójimo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas.